Por que o senhor não investe, por exemplo, numa Magazine Luiza? Que características que uma empresa desse segmento, por exemplo, possui que fazem com que elas não sejam interessantes para uma carteira previdenciária? Só aproveitando. Eu simplesmente poderia responder essa pergunta a todos os senhores, tentando avaliar o histórico de desempenho da grande maioria das empresas do setor. Sem querer me alongar com relação a isso, eu colocaria, por exemplo, Casa Centro, Mapping, Sloper, Ultralar, Clipper, Mespla, tá certo? Casa Anglo, que era o Mapping. Todos esses papéis, eles foram mal sucedidos. Por quê? Porque mal assim analisando, né? Lamentavelmente, a inflação determinada pelo governo nunca foi a inflação efetiva em nosso país. Então, essas atividades, por exemplo, eles compram um determinado bem a R$1, só para exemplificar, certo? E vendem esse bem, vamos supor, em 10 pagamentos, para ganhar 80%, que é um lucro extraordinário. Só que, decorridos 5, 6 meses, para ele repor aquele bem que ele comprou a 1 e pagou a 1,80, ele vai pagar 2. Tá entendendo? Então, ele vai precisar sempre de capital de giro. É inesgotável a necessidade premente que esse setor obriga as pessoas, os seus administradores terem. Então, por esse motivo, eu acredito, eu não quero falar mal, absolutamente, e outra, eu não sou profeta nem gênio, mas o que foi constante no passado é provável no futuro, tá certo? O Magazine Luiza só está de pé por causa que ele chamou uma subscrição significativa, tá correto? Senão, talvez não tivesse de pé. A Via Varejo também foi alvo de uma capitalização grande. Aquela máquina de vendas também ficou em dificuldades muito fortes, é isso? Então, lamentavelmente, a amostragem que você tem desse setor das empresas, desse setor de atividade, não são assim favoráveis a se conduzir esses papéis a uma carteira de renda mensal. Haja visto o seguinte: procurem verificar a distribuição de provento que todas essas empresas fizeram. Pífios, tá entendendo? Porque não podem, né, pai? As margens são tão apertadas exatamente. Que não dá, pessoal. Além da margem ser apertada, existe esse fator que não é psicológico, é um fator real, tá certo? Eles vendem os produtos a longo prazo, 10, 12 meses, e a inflação real, ela não é aquela que é aportada nos ganhos e na aplicação do ganho deles. Eles vão precisar sempre de capital de giro, cada vez mais. E com isso, então, a empresa vai assumindo compromissos, tá certo? Para poder ter esse cash flow capaz de manter a sua atividade assim, preeminentemente forte. É isso. Essas são as razões pelas quais eu não compro varejo. Seu Márcio, só... Existem algumas empresas que possuem um varejo diferente. Por exemplo, as lojas americanas. As lojas americanas sempre foi uma empresa muito bem administrada. E ela tem um varejo diferente, apesar de ter também eletroeletrônico e linha branca, mas ela tem uma série de outros produtos que acabam suportando essa forma de agir dela no setor. Então, a loja americana, ela compra uma grosa de parafuso e vende de 10 em 10, quer dizer, entendeu? Então, eles têm um lucro fantástico. Mas estão com bastante dificuldade também. Que também agora, segundo comentários aí,
eles não estão na maravilha que se imaginava estar. E lembrando também, pessoal, que hoje a gente tem players, né? O mercado de varejo, quando você está falando de internet, o Mercado Livre também está nadando de braçada. Lembrando que tem SoftBank, grandes VCs aí por trás, né? Que estão dispostos a queimar dinheiro. Então, assim, vocês também, como investidor, tem que pensar nisso. Poxa, vocês querem se meter nessa guerra em que as empresas vão ter que literalmente queimar dinheiro para chamar a atenção de quem vai vender mais no digital? Né? Que o digital é uma guerra ainda maior. É né? uma guerra, é uma disputa de espaço que não tem dificuldade geográfica. Quer dizer, uma Amazon pode vir lá de fora, um Mercado Livre que também é de fora, e atuarem como players relevantes aqui pela internet, né? É o tal negócio. A estrutura mercadológica ela vai se alterando na razão direta que os fatos ocorrem, é isso? E hoje nós temos essa realidade de mercado. A não existência de tantas lojas físicas como no passado. As próprias empresas atuais estão se adaptando, não é isso? Para venderem através da internet. E isso é uma coisa que vai, para o futuro, ela vai prevalecer. Não há dúvida nenhuma que ela veio para ficar.